Espero que você e sua família estejam bem e unidos. Tenho muito respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido. Os resultados, por vezes, não serão apresentados de imediato e também não vão saltar aos olhos, mas estarão no coração e na mente de nossos irmãos de outra mãe, o que refletirá em seus filhos. Poético, né? Sou motorista de aplicativo e estou desempregado. Já tentei ser motorista financiando um carro. O resultado foi adquirir uma dívida, pois as corridas não cobrem os gastos do carro e não resultam em segurança financeira. Estou deixando minha vida passar. Estou sorrindo menos. Minha esposa atualmente me cobra muito para termos nosso filho, mas por sempre viver sem recurso e apoio, deixei esse nosso sonho passar. Minha pergunta é: o que você recomendaria para quem não tem uma faculdade, não tem dinheiro e está usando as energias que tem, resultantes de pão com café e um almoço requentado, que não perde tempo com lazer como futebol ou novela, mas dedicou o seu tempo para aprender elétrica, impressão 3D, informática, eletrônica e admira a ciência como um todo? Quero apenas recuperar a dignidade de ao menos ter um filho com minha esposa e que não passemos pela pobreza mais intensa no nosso decorrer do tempo. Meu nome é Anderson Cardoso, sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Anderson, de Canoas. Puxa, Anderson, que relato aqui me sensibilizou, deixa eu te falar. Infelizmente, assim, não tem uma solução rápida, né? Por isso que eu sempre bato, sob o ponto de vista mais macro, né? De política, de economia e de país. É porque, como você, tem milhões de brasileiros que estão nessa situação, né? E o que eu sempre falo, né? O outro espectro político, eles batem muito disso, de colocar a responsabilidade nas pessoas, né? No seu caso aí, da responsabilidade ser sua, né? Você que não se esforça, né? Você que não estudou, você que não vai lá. E aí tem, como você, muitos motoristas de aplicativo, muitos entregadores, né, de aplicativos também, como iFood, e esse discurso, né, da meritocracia, do esforço, do empreendedorismo, jogam vocês, né, toda essa classe trabalhadora, e depois da reforma trabalhista que precarizou o trabalho, né, joga essa responsabilidade toda nas pessoas e as pessoas que têm que fazer valer, né? Vai depender do seu esforço. O que eu sempre falo, sob o ponto de vista macro, não, isso é impossível, gente, porque não tem como todo mundo ser um empreendedor de sucesso. Vai ter um exemplo ou outro que vai, mas não tem, porque o sistema, o modelo econômico não vai permitir isso, né? O modelo econômico foi montado de uma forma de exploração das classes mais pobres, tá? É necessário que exista muita gente na sua situação, no seu desemprego, porque para essas plataformas, né, essas grandes big techs, essas plataformas, para que elas consigam oferir lucro, né, da força de trabalho dos outros, ela precisa desse exército de pessoas precisando sobreviver, dispostas a prestar o serviço para elas por uma parcela muito pequena do que realmente você gerou da riqueza. Então você imagina, você é motorista de aplicativo, provavelmente o Uber. Então eu criei a tecnologia, obviamente tive o mérito e tal, só que eu tô lá. Uma plataforma, tecnologia, não tem tanto trabalhador assim, mas eu tenho milhões de motoristas que trabalham na minha plataforma. E eu fico, sei lá, 40% do que vocês ganham. Mas quem trabalha é você, quem investe tem que comprar o carro é você, quem dá manutenção no carro é você, quem transporta o passageiro é você, quem atende o cliente é você, e você só utiliza a minha tecnologia. Então, fruto de toda a riqueza que você gerou, você fica, tô chutando o número, não sei se é próximo disso, tá? Você fica com 60%. E eu, que no trabalho produtivo, eu não fiz nada, né? Digamos, eu sou o Uber. Eu não fiz nada. Eu não comprei o carro, eu não abasteço o carro, eu não dou manutenção no carro, eu não tô na rua trabalhando, eu não atendo o cliente, eu não faço nada. Eu só deixo você usar a minha plataforma. Então, de toda a riqueza que você produziu, que você trabalhou, eu fico com 40%. O modelo econômico, ele foi feito para isso. Por que que eu fico com 40% e fico rico? Porque eu tenho o monopólio do aplicativo de transporte. Lembra lá na pergunta anterior que eu falei dos monopolistas? A direita que gosta dos economistas clássicos, lá atrás eles já alertavam para isso. Quem é que está oferindo, que é o rentista do modelo aí,
que está oferindo renda sem participar do processo produtivo. Ele está oferindo renda sem produzir. Ele está oferindo renda sem trabalhar. Então, as grandes classes monopolistas, como é o Uber, é um monopólio, como eu falo, você não tem negociação com o Uber, é um contrato de adesão. Você quer, não quer, tem quem quer. Só que para eu, Uber, chegar nessa posição de falar quer, não quer, tem quem quer, eu preciso de um exército de reserva aí, de pessoas desesperadas, desempregadas, que aceitem esse meu contrato de adesão. Então, o modelo econômico, como um todo, de forma macro, ele foi montado desse jeito. Então, o discurso do você tem que se esforçar, você pode ficar rico um dia e tal, é um discurso que convém para eles, porque não tem como todo mundo ter ascensão, mobilidade social, ascensão econômica nesse modelo que foi montado. Esse modelo foi montado para que a grande maioria das pessoas permaneçam na pobreza, porque eles precisam de um exército de pobreza, um exército de reserva, para quando eles lancem os negócios dele, tenham pessoas dispostas a trabalhar por pouco. É assim que funciona o modelo econômico. Então, por que eu estou dizendo isso? Não é nem para te desanimar. Eu estou dizendo isso que, se a gente não resolver esse problema macro, problemas como o seu, vai continuar tendo um monte de gente tendo, infelizmente, né? Tudo que se fizer para resolver isso é paliativo. Você pode resolver o seu problema seu, mas você vai ter 10 amigos ali que não vão conseguir resolver, vão continuar nesse problema. Então, o que eu falo assim não é para te desanimar, é só para dar essa... Agora, como a gente muda isso? Luta política, tá? A gente precisa ter essa consciência para que a gente consiga mudar isso. Eu tenho certeza que, se brincar, a maioria dos seus colegas de trabalho aí que estão na mesma situação de você, que é motorista de aplicativo, acreditam nesse discurso que a direita prega do empreendedorismo, da meritocracia, que eles vão ascender, que eles vão... Né? Eles acreditam nisso e votam nesse projeto político, nesse projeto de poder. Então, se a gente não tiver essa consciência de como o sistema funciona, e a partir dessa consciência, a gente, pela luta política, começar a mudar isso, colocar pessoas lá na política, né, que consigam mudar esse modelo, eu diria, para mudar rapidamente é uma revolução, né? Teria que fazer uma revolução. Mas se a gente achar que a gente precisa continuar sem uma revolução, né, a gente tem que mudar esse sistema, tem que fazer pela política que aí está, o primeiro passo é a gente tomar consciência e começar a colocar pessoas lá que pensam como a gente, né, que enxergam esse problema e sabem que só vai conseguir resolver o problema da maioria da sociedade, da maioria da população, da maioria das classes mais desprivilegiadas, né, desprestigiadas ou das classes mais baixas, só vai conseguir realmente resolver o problema estrutural da nossa economia para todo mundo, ou para a grande maioria das pessoas, se a gente fizer mudanças estruturais na nossa economia e mudanças no nosso sistema. Quando a gente ficar defendendo isso que está aí, esse problema não vai mudar nunca, tá? Ficar defendendo esse modelo econômico, esse sistema que está aí, não vai mudar nunca. Sempre. Você pode até sair da situação, mas a maioria das pessoas vai continuar nessa situação. Porque eu estou falando que o modelo não permite que todos consigam sair dessa situação. Porque não é interessante que todos saiam dessa situação. É interessante que a maioria continue nessa situação, porque eu, grande monopolista, vou continuar tendo um exército de reserva para trabalhar para mim, por muito pouco. Então, o conselho que eu dou é a luta política, se a gente realmente quiser mudar. Mas no seu caso, você falou que você não tem faculdade, mas você tem várias habilidades, né? De elétrica, de informática, de impressão 3D. É ruim, né? A gente ter que aconselhar a pessoa a utilizar dessas habilidades para tentar empreender, mas no seu caso, né, como você tem essas habilidades, tente fazer algo nessa situação em que toda a riqueza que você gerar fique com você. Como motorista de aplicativo, a riqueza está gerando, a maioria não está ficando com você. 40% fica com o Uber, tantos por cento fica com o posto de gasolina, os outros tantos por cento fica com a oficina, uma grande parte fica com o banco que financiou o carro para você, e aí te sobra muito pouco. Lembra lá da pergunta anterior, a preocupação da economia clássica era os rentistas, né, que sugam a renda econômica de quem realmente produz. Então, quem realmente produz tudo é você. Mas uma parte do que você produz fica com o banco, porque ele financiou o carro para você.
uma outra parte fica com o posto de gasolina, porque você precisou abastecer seu carro, a outra parte, a grande maior parte fica com o Uber, porque te deixou entrar na plataforma dele. Então, assim, de toda a riqueza que você gerou, a menor parte fica com você, né? Então, tente fazer alguma coisa com as habilidades que você tem, em que a maior parte da riqueza que você produzir fique com você. Sei lá, vou anunciar na internet que eu vou fazer miniaturas de impressão 3D. Você faz, você que vai produzir, você que vai fazer tudo, vai, né? Vai postar lá no correio, vai entregar o que você produziu, sei lá no Mercado Livre, e pelo menos a maior parte do que você, da riqueza que você produziu vai ficar com você, né? Obviamente, você vai, sei lá, vai precisar comprar uma impressora 3D, e aí, infelizmente, né, se você financiar, uma parte vai ficar com o banco, né? Que é os rentistas, né? O capitalismo financeiro que fica com uma parte disso. Mas tente fazer esse raciocínio, né? De usar as habilidades que você tem para produzir e tentar ficar com a maior parte da riqueza que você produzir para você, tá? Porque como motorista de aplicativo, você fica com a menor parte da receita que você produz, a menor parte fica com você, mas 100% do risco é seu. Então, em teoria de finanças que a gente fala, né? Essa relação de risco e retorno tem que compensar, né? Você tem 100% do risco e talvez 20% da receita. É uma relação muito desigual, tá? Então, se eu fosse... Acho que você sabe as habilidades que você tem, como você falou, o que você pode, você já deve ter tido ideias. Eu daria esse conselho, né? Tente fazer algo que a maior parte da receita do que você produzir, da riqueza que você produzir, fique para você, tá? Para você e para sua família, né? E te desejo tudo de bom, espero que você prospere e aliado, né? Essa sua luta pela sobrevivência, né? Espero que você tenha o filho com sua esposa, né? Você realize os seus sonhos, você volte a ter, né? O sorriso e a alegria de viver, pelo menos com essa sensação de que o que você está produzindo está ficando com você. Mas aliado a toda essa sua luta, tem que ter essa luta política também, tá? Tem que ter essa mudança de consciência de que o sistema não foi feito para você vencer. O sistema foi feito para te explorar e para você perder. Então, aliado a essa sua luta para vencer, engaje também nessa luta política para mudar o sistema, tá? Para mudar os nossos governantes, os nossos representantes, para que eles realmente nos representem. Atue lá para mudar a situação de vida da maioria da população e tornar a nossa sociedade uma sociedade mais justa. É isso que eu te desejo, tá? Do fundo do coração. Espero ter te ajudado. Espero que minhas palavras aí, pelo menos, te dê um novo ânimo aí, pelo menos uma nova consciência, um novo ânimo aí para realizar seus sonhos, né? Se não todos eles, uma boa parte, pelo menos o sonho de ter um filho, né? Eu acho que isso todo ser humano, todo homem, né? Toda mulher gostaria de realizar, e você não pode se privar desse sonho, tá? É isso que eu te desejo do fundo do coração, tá ok? Para você e para todos que me escutam aqui, para todos que estejam numa situação parecida com você, é isso que eu desejo do fundo do coração. E essa minha luta aqui é justamente essa também, tá ok?